Primeiramente, eu quero falar para vocês como eu iniciei na estética e quais os obstáculos que eu fui vencendo a cada dia que passou. Eu acredito que você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que você trabalha com estética, mas a sua audiência está muito baixa. O que é audiência? Suas clientes não estão indo até você. Ou você quer iniciar na área da estética, mas tem medo de investir um dinheiro e saber que muitas vezes não vai ter retorno. E tudo que você fez até agora se tornou o quê? Apenas gasto. Então, de alguma forma eu quero mostrar para vocês aqui o que eu vivi, na minha experiência que eu vivi, quais são os obstáculos que eu venci ao decorrer aí da minha trajetória, quando eu trabalhava com micropigmentação. Então, primeiramente, deixa eu falar para você uma coisa muito importante. Eu iniciei na estética com 15 anos de idade. Então, com 15 anos, eu já amava trabalhar com estética, mas que por um momento eu parei, porque eu pensei, nossa, a estética não dá dinheiro. Trabalhei num frigorífico Marba, ali em São Bernardo do Campo, aqui perto onde eu moro mesmo. Fiquei ali durante 2 anos e meio, mas sempre tive o sonho de voltar a trabalhar com pessoas, porque eu amo estar do lado de pessoas. E uma coisa muito importante, quando você trabalha com estética, você precisa gostar de pessoas ao seu redor. E não só isso, você precisa gostar de pessoas ao seu redor e você precisa saber que algumas coisas você vai enfrentar ao longo desse caminho. A gente sabe que nem tudo são rosas, sempre tem um cravo ali, sempre tem uma coisa para te espetar. É uma paciente que não gosta do seu procedimento, é uma paciente que critica o seu trabalho, mas a gente sabe que cada 10 pacientes, uma não vai gostar. Então, a gente tem que ter, né, na balança ali, quantas gostaram e quantas não gostaram, e você saber que uma pode te prejudicar emocionalmente, mas você não pode deixar isso acontecer. Voltei a trabalhar como cabeleireiro, entrei no salão e tudo ali eu voltei a aprender. Só que, talvez vocês vão me entender. Chega uma hora que as pessoas ao nosso redor começam a montar pequenos negócios, achando que você ganha rios de dinheiro, achando que você fica rico com o salão, e percebe que a sua agenda é lotada e fala, vou montar um salão do lado daquela pessoa ali, e monta do seu lado. E aí acaba o quê? Você dividindo de alguma forma o seu cliente com uma outra pessoa. Mas, muitas vezes, a única coisa que falta na nossa vida para saber é o estralo. De saber que muitas vezes, quando você está se aperfeiçoando, você consegue entregar muito mais para suas clientes. Como isso pode acontecer? Primeiramente, a gente sabe que quem trabalha na área da estética, trabalha com beleza, eu estou falando beleza em geral, a gente sempre tem que se especializar. A especialização é fundamental. Eu quero que você pare por um momento e pense comigo uma coisa que eu levei anos para ter ideia. Vamos lá. Você tem hoje uma cliente que faz um cabelo com você, só que você só gosta de fazer escova e corte. Então, o que está relacionado na área da beleza? É você fazer luzes. Então, você vai lá e faz uma luzes. Então, quer dizer que a sua cliente que fez o cabelo com você, que fez a escova com você, ela vai acreditar no seu potencial e voltar a fazer outros procedimentos com você, porque ela já acredita em você. Então, o que basta você? Se especializar. Estava eu, então, trabalhando como cabeleireiro e eu tinha um grande sonho de se tornar micropigmentador. Então, mas só que eu não conseguia encontrar espaço na minha agenda, porque a minha agenda de cabelo era lotada, porque eu tinha o meu próprio negócio, eu tinha que pagar aluguel, água, luz, materiais, e ao final de tudo isso, me sobrava ali 10, 15% daquele valor bruto para mim poder pagar as minhas contas pessoais. Então, isso que significa o quê? Eu fazia muitas vezes 7, 8 mil por semana, mas me sobrava ali 1.200, 1.300, porque eu tinha que diminuir os valores dos meus procedimentos para poder ter cliente. Então, foi aonde eu falei, não, eu não quero essa vida para mim, eu tenho que mudar, e foi aonde eu decidi mudar, eu decidi me especializar.
No primeiro momento, quando a gente vai se especializar, nunca é fácil. No primeiro momento, quando você vai se especializar, lógico que você vai enfrentar várias situações e a primeira situação é o medo. Porque o medo do comodismo é horrível. Imagina, você sabe que você sempre fez uma coisa e de repente você tem que partir para uma outra coisa. É como se você estivesse numa casa durante 20 anos e saber que você pode se mudar para uma casa melhor. Mas mesmo assim você fica com medo de se mudar para uma casa melhor porque você se acomodou naquela antiga casa. Então, a gente deixa de se especializar, a gente deixa de querer ganhar mais. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente adora o comodismo. Então, como eu sempre fui de dar cara para bater, ou independente de qualquer coisa, bate na minha cara que eu não tô nem aí, eu me especializei. Foi fácil no começo? Não, mas eu me especializei. Eu quero que você preste atenção agora nesse momento. Eu tinha uma agenda lotada e eu tinha uma nova especialização. E eu comecei a oferecer para esses clientes que acreditavam no meu trabalho de alguma forma, algum trabalho que eu fazia nela, e eu comecei a oferecer para essas clientes os meus novos projetos, as minhas novas especializações, que era a micropigmentação de sobrancelha. A grande vantagem é que quando eu iniciei a fazer essa técnica, ninguém da minha cidade fazia. Eu fui realmente um dos primeiros aqui na minha cidade a fazer essa técnica, então eu não tinha concorrente. Uma coisa, quando eu era cabeleireiro, eu tinha concorrente, porque tinha um salão em cada esquina, e a técnica que eu me especializei, eu não tinha concorrência. Então, as pessoas faziam comigo e depois indicava pessoas para fazer comigo. A vantagem de você não ter concorrente é porque você pode cobrar um pouco mais. Na verdade, você cobra o que você quer, né? Porque ela vai pagar. Porque não tem ninguém ali do lado falando, eu faço por menos, eu faço, pela metade. Não tem. Então, a especialização, algo novo naquilo que você já faz, é importante. Se você quer aumentar a sua renda, você precisa se especializar e oferecer para essas clientes novos serviços, que isso é fundamental. Eu determinava uma meta na minha vida. Eu determinava na minha vida que eu ia me especializar em algo novo. Então, foi quando eu comecei a fazer a micropigmentação de sobrancelha, foi quando eu comecei a fazer o delineador de olhos, foi quando eu comecei a fazer a micropigmentação labial. E a cada 6 meses eu me dedicava a um assunto. A cada 6 meses eu me dedicava a uma técnica. Nenhum momento eu falei assim, eu vou aprender 10 técnicas e vou executar as 10 técnicas. De forma nenhuma. Eu fui devagar. E devagarzinho eu fui conquistando o meu espaço no mercado de trabalho. Moral da história. Eu era um cabeleireiro que vivia com a agenda cheia e ganhava muito pouco. Hoje eu me tornei um micropigmentador de agenda cheia que eu consigo ganhar, juro por tudo o que é mais sagrado, 20 vezes mais no valor líquido do que eu ganhava quando era cabeleireiro. Mas tudo isso foi a partir de uma decisão, foi a partir de sair do comodismo e foi a partir de falar, eu acredito em mim e eu sei que tudo pode dar certo. Sabe, eu queria fazer algo que realmente eu gosto, algo que realmente eu tenho vontade, eu tenho dom de fazer. E sempre tem aquela pessoa que fala para você, não, isso é besteira, isso não dá dinheiro, isso é bobeira. Tem um monte de gente que faz isso e você deixa de realizar os seus sonhos. Tem muitas pessoas que olham muitas coisas como uma coisa comum e você olha aquela coisa como se fosse a transformação da sua vida. Então, a partir do momento que você para de perguntar para as pessoas o que as pessoas acham, com certeza você vai conseguir ir muito mais além e muito mais longe. Então, tem coisas que você tem que escutar, lógico, tem que escutar, e tem coisas que você tem que partir para cima, independente se você vai perder ou não. O erro tá no perguntar, vai lá e faz.